Olá, eu sou Caroline Ferreira. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Na história por trás da história de hoje, nós veremos algumas curiosidades sobre o Império do Brasil. Quer me acompanhar nessa história? Então vem comigo. O Brasil Império foi o período da história do Brasil que teve seu início com a aclamação do imperador Dom Pedro I, em 1822, e se prolongou até a proclamação da República em 1889. Dom Pedro I foi aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fato que se oficializou no dia 12 de outubro de 1822. Era o início do Império, embora a coroação apenas tenha sido realizada no dia 1º de dezembro de 1822. Dom Pedro I enfrentou grandes dificuldades financeiras durante seu governo. A população sofreu com os efeitos da crise generalizada, o absolutismo, a violenta repressão à Confederação do Equador, os constantes empréstimos, até mesmo a falência do Banco do Brasil, entre outros fatores que contribuíram para abalar o seu prestígio. Depois de 10 anos no governo do Brasil, Dom Pedro I abdicou dos seus direitos do trono brasileiro, deixando para seu filho mais velho Pedro de Alcântara, que tinha pouco mais de 5 anos de idade, e só reinou mais tarde com o título de Dom Pedro II. Agora vamos para os fatos que com certeza você está mais esperando, né? Fato número 1. A média nacional do salário dos professores estaduais no ensino fundamental em 1880 era de R$ 8.958, isso convertendo para os valores atuais. Hoje já não podemos dizer que é a mesma coisa, né? Hoje é uma vergonha, não só o salário, mas as condições de trabalho de todos os professores em todo o Brasil. Fato número 2. Esse com certeza você não sabia de forma alguma e vai ficar bem intrigado com o que eu vou te falar. Entre 1850 e 1890, o Rio de Janeiro era conhecido na Europa como a cidade dos pianos, devido ao enorme número de pianos em quase todos os ambientes comerciais e domésticos. O bairro mais caro do Rio de Janeiro, o Leblon, era um quilombo que cultivava camélias, flor símbolo da abolição, sendo sustentado pela princesa Isabel. Esse com certeza você não sabia, né? Fato número 3. O maestro e o compositor Carlos Gomes, de O Guarani, foi sustentado por Dom Pedro II até atingir grande sucesso mundial. Isso porque Dom Pedro II adorava música e acreditava que todos deveriam dedicar um tempo da sua vida para o estudo da tal arte. Fato número 4. Dom Pedro II tinha o projeto de construção de um trem que ligasse diretamente a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Niterói. O projeto em trâmite até hoje nunca saiu do papel, assim como outras grandes obras públicas, não é mesmo? Que bem conhecemos. A política no Brasil não mudou muita coisa. Fato número 5. Oficialmente, a primeira favela no Rio de Janeiro data de 1893. Basicamente 4 anos e meio após a proclamação da República e o cancelamento da ajuda aos ex-cativos. E sim, o termo é esse mesmo, tá? Não precisa vir de mimimi não, é favela. Fato número 6. Dom Pedro II fez um empréstimo pessoal a um banco europeu para comprar a fazenda que abrange hoje o Parque Nacional da Tijuca, em uma época que ninguém pensava em ecologia ou desmatamento. Dom Pedro II mandou reflorestar toda a grande fazenda de café com Mata Atlântica nativa. Fato de número 7. Você sabia que a mídia ridicularizava Dom Pedro II pelas suas roupas extremamente simples? É isso mesmo. Além de zombarem do seu descaso no cuidado e manutenção dos palácios da Quinta da Boa Vista e Petrópolis, Dom Pedro II não admitia tirar dinheiro do governo para tais futilidades. Alvo de charges quase diárias nos jornais, mantinha total liberdade de expressão e nenhuma censura. Fato de número 8. Na época do golpe militar de 1889, que nos levou à proclamação da República, inclusive, Dom Pedro II tinha 90% da aprovação da população em geral. Por isso, o golpe não teve participação popular. Foi apenas a classe dos militares insatisfeitos com o monarca e alguns burgueses. Fato de número 9. Existem algumas afirmações falsas a respeito do nosso Brasil que, de tão repetidas, acabaram parecendo verdades. Uma diz que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Errado, não foi, tá? Países da Ásia e da África, como a Arábia Saudita e a Mauritânia, libertaram seus escravos bem depois que o Brasil. Fato de número 10. No Império, o salário de um trabalhador sem nenhuma qualificação era de R$ 25.000, o que hoje equivale a 5 salários mínimos.
Hoje não podemos dizer o mesmo, né? Principalmente levando em consideração que o descaso com o trabalhador só aumentou ao longo do tempo. Em 67 anos de império, tivemos uma inflação média anual de apenas 1,58%, contra 10% nos primeiros 45 dias de república, 41% em 1890 e 50% em 1891. A indústria brasileira teve grande impulso em 1844. Foram construídas estradas de ferro, estradas de rodagem, bancos, usinas de açúcar, dentre outros. A moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. O Brasil era a quarta economia do mundo e a nona maior do Império da história. Gostou de conhecer um pouquinho sobre esses fatos do Império? Então conta pra mim nos comentários o que você achou de mais interessante. Um grande abraço e até o próximo programa.